Pai do Senhor a todos, que Deus possa abençoar a sua vida. Você que está em casa assistindo esta mensagem agora, não sei qual horário, então bom dia, boa tarde e boa noite. Hoje, dia 13 de março de 2021, infelizmente não teremos culto presencial de jovens, mas eu gostaria de deixar hoje esta mensagem para vocês. Amém? Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre um erro. Um erro da Bíblia? Não, a Bíblia não erra. A Bíblia não contém erros. Quem erramos somos nós que interpretamos ela de forma errada. E hoje eu gostaria que nós venhamos ler o texto de Oséias, capítulo 6, a partir do versículo 1 ao 3, que diz o seguinte: Venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, agora irá nos sarar. Ele nos feriu, agora nos fará curativos. Em pouco tempo nos restaurará e logo viveremos em sua presença. Ah, como precisamos conhecer o Senhor. Busquemos conhecê-lo. Ele nos responderá, tão certo como chega o amanhecer ou vem as chuvas da primavera. O que é que tem de errado nesse texto? É um texto famoso, talvez você não reconheça nessa tradução, que é a NVT, mas é aquele texto que fala, existem até louvores, que fala sobre conhecer ao Senhor, buscar o conhecimento a Deus, conhecer o Senhor e prosseguir em conhecê-lo. O que há de errado nisso? É errado conhecer, buscar mais de Deus? Não, não existe nada de errado nisso, mas justamente nesse texto é que está o erro, porque isso aqui é uma oração e tem gente que faz essa oração, só que, como eu mesmo já falei algumas vezes, isso é perigoso. Você pegar um trecho da Bíblia, pegar um versículo ou até, no caso, 3 versículos aqui e ler eles de forma isolada. Isso é muito perigoso e nós vamos ver agora o porquê que isso pode causar uma interpretação errada. Se a gente voltar um pouco no texto, no capítulo 5, os 3 últimos versículos do capítulo 5 dizem o seguinte: Quando Israel e Judá viram como estavam doentes, Israel se voltou para a Síria, para o seu grande rei, mas ele não foi capaz de curá-lo. Pois serei como um leão para Israel, como um leão novo e forte para Judá, e os despedaçarei. Eu os levarei embora, e não sobrará ninguém para resgatá-los. Então retornarei ao meu lugar, até que reconheçam sua culpa e voltem para mim. Pois assim que vier o sofrimento, eles me buscarão ansiosamente. E aí o capítulo 6 começa, com isso que a gente já leu, que diz: Venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, agora irá nos sarar. Ele nos feriu, agora nos fará curativos. Em pouco tempo nos restaurará e logo viveremos em sua presença. Ó Israel e Judá, que farei com vocês? Seu amor se dissipa como a neblina da manhã e desaparece como o orvalho à luz do sol. Enviei meus profetas para despedaçar vocês, para matá-los com minhas palavras, com julgamentos inescapáveis como a luz. Quero que demonstrem amor, ou em outras traduções, misericórdia, e não que ofereçam sacrifícios. Quero que me conheçam mais do que desejam holocaustos. Se você não pegou a mensagem desse texto, basicamente no capítulo 5, se você quiser ler depois o capítulo inteiro, o capítulo 5, Deus está dando uma bronca a Israel. Ele está falando: Israel, você faz assim, você faz isso de errado, você peca. E depois você vem até mim, como ele diz aqui no versículo 5, ou no capítulo 5, o último versículo, ele diz que, deixa eu ver, então retornarei ao meu lugar, até que reconheçam a sua culpa e voltem para mim, pois assim que vier o sofrimento, eles me buscarão ansiosamente, e assim começa o capítulo 6 com essa oração que a gente leu no início,
de Israel falando: ah, Deus é maravilhoso, vamos buscar conhecimento, vamos conhecer a Deus e prosseguir em conhecer. E depois Deus, ele continua falando: Israel, isso não adianta você buscar conhecimento de mim, sendo que você está longe de mim, o seu coração está longe de mim. Então não é isso que Deus quer. Depois ele fala: quero que demonstrem amor e não que ofereçam sacrifícios. Quero que me conheçam mais do que desejo holocaustos. Então é esse erro que eu gostaria de falar com vocês hoje. Que nós buscamos muito conhecimento, como esse texto aqui fala, e não demonstramos amor. Mas de que forma nós buscamos conhecimento? Vamos dizer, um exemplo é ir para a igreja. Nós vamos para a igreja para conhecer a Deus. Mas e quando saímos da igreja? O que é que acontece? Às vezes nós entramos e saímos da mesma forma. Nada mudou. Nós vamos para a igreja buscando avivamento, buscando cura, buscando tanta coisa. Só que ao sair de lá, nós voltamos totalmente iguais. Avivamento em si tem mais a ver não com aquele fogo, com as pessoas dançando e adorando a Deus, mas tem a ver com transformação de vida. Então, se nós vamos para a igreja e voltamos da mesma forma, isso, para mim, pelo menos, não é avivamento. E eu estava até estudando recentemente 2 linhas de pensamento em relação a dons de Deus, que são os cessacionistas e os continuistas. Os cessacionistas, como o nome já diz, eles acreditam no cessar. Eles acreditam que não há mais dons de Deus, que os dons de Deus cessaram, que hoje nós não temos o dom de cura, o dom de profecia, seja lá qualquer que for o dom. Os continuistas, pelo contrário, como o nome já diz, eles acreditam que os dons continuam até hoje. O que é que a gente pode ver sobre isso? Quando eu vi essas 2 linhas de pensamentos, eu pensei: meu Deus, isso não importa se os dons eles continuam ou não, porque não é isso que nós devemos buscar. Nós não devemos buscar ir para a igreja atrás de dons, atrás de cura, atrás de dons de línguas e entre outros. Não é sobre isso que o cristão deve pensar. Não é essa a marca que nós devemos ter em nós. A marca que nós devemos ter, que Jesus vive nas nossas vidas, é que nós amamos, que nós temos amor. Então, por isso que eu falo que os cessacionistas e os continuistas, independente de quem está certo, para mim isso não importa tanto, porque o que importa é o amor. E se nós formos lá para Mateus capítulo 9, versículo 12 e 13, é a passagem quando Jesus chama Mateus, ele vai até a sua casa, e ali ele come na mesma mesa em que alguns pecadores, cobradores de impostos estão, e os fariseus chegam e perguntam aos seus discípulos: por que o seu mestre come na mesma mesa onde tem pecadores e cobradores de impostos? Aí aqui no versículo 12 diz assim: Jesus ouviu o que disseram e respondeu: as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. E acrescentou: agora vão e aprendam o significado desta passagem das Escrituras. Quero que demonstrem misericórdia e não que ofereçam sacrifícios, pois não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Então Jesus está fazendo aqui uma referência ao texto de Oséias que nós acabamos de ler. E mais uma vez ele diz: vão e entendam o que é que essa passagem das Escrituras diz. É isso que nós devemos fazer. Nós devemos entender o que é que diz quando Deus fala: quero que demonstrem misericórdia ou amor e não que ofereçam sacrifícios. É isso que nós devemos fazer, é isso que nós devemos ser. Porque nós somos filhos, nós vamos para a igreja e nós lá aprendemos que nós somos filhos de Deus. Quem é Deus? Deus é amor. E nós somos filhos do amor, mas não amamos. Isso é um pouquinho contraditório.
não é? Então nós devemos amar ao próximo, devemos amar a todos, né? Como Jesus disse, amem ao próximo como eu vos amei. Amém? Mas, e como é que nós podemos amar? Como é que nós devemos demonstrar esse amor? Né? Tem uma canção que diz que o amor é um verbo. Você não precisa gritar, você precisa demonstrar. Né? E tem várias formas de se demonstrar o amor. Quer ver uma delas? Uma forma de você demonstrar o amor? Você sai por aí, pega os mendigos que tem na rua, pega cada um deles, não só os que estão na rua, mas pessoas que têm uma casa e mais estão passando por necessidade. Pega, faz uma cesta básica para cada pessoa dessa aqui nessa cidade. Não seria muito bom? Ou então pessoas que estão lá fora, vamos dizer assim, para nós que somos evangélicos, os missionários que estão lá fora pregando o evangelho. Pega agora as ONGs, tantas ONGs que existem no Brasil e no mundo, pega R$1 milhão agora e oferta para essas ONGs. Você pode fazer isso? Não, infelizmente não podemos. Se tiver alguém que pode, né, fique à vontade para fazer, mas eu particularmente não posso e acredito que você também não. Isso são coisas grandes, são atitudes de amor grandiosas. Mas se nós não podemos fazer isso, então não precisa. Nós devemos fazer as coisas pequenas, as coisas que nós podemos fazer. Que coisas são essas? Vai do simples, por exemplo, quando você vai a um restaurante, vem o garçom, é só você falar com ele, por favor, pedir por favor, falar obrigado quando ele trouxer alguma coisa. Ah, mas isso é simples, isso é coisa de educação. É realmente simples, mas ainda tem muita gente que não faz isso, principalmente cristãos. Existem muitos evangélicos que não fazem isso. Então nós devemos aprender a fazer isso também. Quando você vai no mercado, você não fala obrigado, você não fala com licença, né? Você vai num lugar, aconteceu alguma coisa de errado, você já quer fazer aquele barraco, sendo que a culpa não é daquele funcionário, né? É nisso que nós devemos demonstrar amor. É nessas atitudes pequenas, porque se você tem agora R$1 milhão para ofertar para vidas que estão passando fome, oferte. Mas eu acredito que você não tem esse dinheiro. Então faça das pequenas atitudes. Faça as pequenas coisas. Ame do seu jeito, da forma que você pode. E também não precisa ser as pessoas lá fora. Tem pessoas também na sua casa que precisam de amor, né? Os seus familiares, ou seu vizinho, seu amigo, que talvez você não demonstre amor. Quantos filhos não demonstram amor aos seus pais? Pais também que não demonstram aos seus filhos, ou demonstram mais do que outros. Porque todos nós estamos vivendo guerras internas. Então não trate de forma grosseira uma pessoa que você não sabe que ela está passando. Ah, mas é uma pessoa que mora comigo. Mesmo orando com você, pode ser que você não saiba o que ela está passando. Então trate todos com amor, de uma forma pequena mesmo. Voltando aqui ao assunto das grandes atitudes dos seus pais. Eu sei que você ama eles, né? Aí você pensa, poxa, eu vou ficar rico, eu vou dar uma casa bem grande para os meus pais, vou dar isso, vou dar aquilo, vou bancar eles, porque eles me ajudaram. Isso é muito legal. Mas nem todo mundo vai conseguir fazer isso. Nem todo mundo tem essa condição. Então ame das formas pequenas, das coisas pequenas. Você aí que está na sua casa, a pessoa que está do seu lado agora, talvez você não tenha demonstrado amor. Não estou falando de falar eu te amo, porque como eu já falei aqui, o amor ele não precisa ser gritado, ele não precisa ser falado, ele precisa ser demonstrado. Você tem que viver isso, né? Você tem que viver todos os dias, porque é essa a marca que nós temos que ter dentro de nós, que nós somos verdadeiros cristãos. E em outra passagem de Mateus, não lembro agora, né, mas Jesus fala que o amor ele vai nos diferenciar das outras pessoas. Ele vai mostrar quem são os discípulos de Jesus. Jesus diz isso, que é o amor que vai
dizer quem são os discípulos de Jesus ou não. Então, nós temos ido muito às igrejas, nós temos buscado muito conhecimento de Deus, mas e o que está lá fora? E quando a gente sai daquilo ali, até mesmo dentro da igreja, porque as pessoas dizem que dentro da igreja é fácil ser cristão, mas nem assim tem gente que não está sendo. Nem dentro da igreja a gente está demonstrando amor. E mais uma vez eu falo, se você não pode fazer muito pelo seu irmão, dê um abraço nele. Infelizmente no momento a gente não pode estar abraçando, mas dê uma palavra de amor. Faça alguma coisa por ele, alguma coisa que você pode. Não faça o impossível porque realmente você não pode. Aí somente Deus. Mas faça alguma coisa, né? E essa palavra aqui estou dando para os jovens, mas é para toda a igreja, para todas as pessoas. Mas que os jovens também venham aprender isso, porque praticamente são as pessoas que mais estão precisando hoje em dia. Hoje em dia tem se mostrado, tem sido falado muito sobre a valorização do eu, né? O amor próprio. Claro que todo mundo tem que se cuidar, mas eu acredito que isso já esteja demais. As pessoas estão se valorizando até demais. Estão se amando demais, quando nós deveríamos amar ao outro antes de amar a nós mesmos. Porque é isso que Jesus falou: ame o seu próximo como eu vos amei. E Jesus, ele morreu por nós. Ele não pensou, eu vou cuidar de mim primeiro, depois eu cuido do meu irmão. Não foi isso que ele fez. Ele morreu por nós. E ele quer que eu e você façamos o mesmo. Que nós venhamos olhar para o próximo. Então por isso que essa palavra é tão importante hoje para os jovens, porque essa cultura de valorização, ela precisa acabar. De valorização do seu eu. As pessoas estão se enchendo tanto do seu eu, do seu ego, e esquecendo das outras pessoas. Não é isso que Deus quer. E mais uma vez eu falo, a marca que nós devemos ter dentro de nós, de que Jesus mora dentro de nós, é essa, que nós devemos amar a Deus. Amém? Que você possa amar mais as pessoas a partir de hoje. Que você possa amar essa pessoa que está aí do seu lado, ou essa pessoa que não está do seu lado e que você sente saudade, não sei. Essa pessoa que já te ajudou, ou já fez parte da sua vida, que você possa amar mais ela. E também essas pessoas que talvez você nunca viu, mas que você passa na rua e vê elas, né? Talvez você não conhece, não sabe o nome, mas ame a todos, independentemente. É isso que nós devemos fazer, não ficar buscando mais conhecimento de Deus. É importante, sim, né? Eu também não estou dizendo que nós não devemos buscar conhecimento a Deus. Conhecer a Deus é muito bom. Mas também devemos aplicar o que aprendemos, né? Como uma escola, a igreja é como uma escola. Nós aprendemos coisas ali, muitas coisas, e depois devemos botar em prática. Nós temos que colocar em prática aquilo que aprendemos. Então que você venha colocar em prática a partir de hoje na sua vida. E que possa ensinar também outras pessoas a amar as pessoas. De que forma? Com as suas ações. Que você venha dar exemplo, que você venha ser exemplo na sua família, na sua escola, no seu grupo, independente. Em qualquer lugar, seja exemplo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar neste momento. Senhor, meu Deus e Pai. Deus, eu oro agora, Senhor, por essas vidas que estão em casa, Deus. Por essas vidas que acabaram de ouvir essa mensagem. Que o Senhor possa abençoá-las, Senhor, em todas as áreas que elas estão precisando, Pai, de acordo com a Tua vontade, Deus. Eu te peço, Senhor, que o Senhor toque nos corações delas, em suas mentes, Pai. Que essa mensagem não venha entrar por um ouvido e sair pelo outro. Mas que ela possa entrar dentro de seus corações e que elas possam se envolver dentro de suas mentes, Pai. Que elas venham ser novas pessoas e que elas possam amar cada vez mais ao seu próximo, Pai. Amar a Ti e amar também ao seu próximo, Deus. Ensina-nos, Pai, a amar, a sermos mais parecidos contigo a cada dia, Senhor.
Nos abençoa e nos ajuda a vencer, Senhor, as nossas lutas, Pai. Nos perdoa pelos nossos pecados, pois nós pecamos todos os dias das nossas vidas, mas o Senhor nos ama mesmo assim, Pai. Eu te louvo e te agradeço por tudo, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Eu espero que você tenha sido abençoado por essa mensagem. Que Deus venha abençoar a sua vida grandiosamente. Que você seja uma nova pessoa. Amém? Não venha buscar somente conhecimento de Deus, mas busque amar também, acima de tudo. Amar a Deus e amar ao seu próximo. Que Deus abençoe a sua vida.